E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast. E se você tá aqui assistindo esse novo episódio, já aproveita, já curte aí, porque vai ser incrível, hein? Já compartilha também com todas as pessoas aqui que tá começando pra gente falar desse tema super interessante. Gente, hoje é um episódio completamente diferente do que a gente vem fazendo aqui, porque a gente vai falar com um campeão paralímpico. A gente acabou de ter as Paralimpíadas lá da França, né? Pra não falar errado aqui. Da França, não. Eu falei, não, será que eu tô falando errado? Lá na França. E pra você realmente poder conhecer uma pessoa que estava lá competindo, de todo o seu treinamento, de toda a sua dificuldade e que foi campeão. Então, assim, é uma história muito legal pra gente estar falando aqui. E eu vou ler aqui o currículo dessa pessoa. A gente vai falar com Arthur Silva. Ele compete na parte do judô nas Paralimpíadas. Então ele é campeão paralímpico em Paris em 2024. Ele competiu na categoria menos 90 quilos, que é J1. Ele também já foi mundial de judô, campeão mundial de judô e tetracampeão para Pan-Americano. Seja muito bem-vindo, Arthur. Eu acertei tudo ou errei alguma coisa aqui? Eita, eu posso falar? Pode, assim, né? Claro que porque pode. Assim, pra mim é besteira, mas se for exemplo, não é para as Olimpíadas, é para Olimpíadas mesmo. Paralimpíadas. Paralímpico. Aí assim, você pode falar para a Olimpíada, que é o termo mais antigo, e pode falar Paralimpíada também. Show. O mais usual atualmente é Paralímpico. No caso, eu não fui campeão mundial, mas fui campeão aqui, cara, paralímpico. Você pôs 2 medalhinhas, minha visão não chegou, que é segundo e terceiro. Isso, segundo e terceiro. Segundo nos Jogos Mundiais e terceiro no É que são muitos títulos, entendeu? Sem problema nenhum. Eu gostei de você dizer que eu sou campeão mundial. Eu gosto também. Campeão em tudo. Na verdade, se Deus quiser, na próxima aí também. Na verdade, já é campeão na vida, né? Eu acho que isso é uma dos principais aqui quando a gente fala de atleta. Arthur, primeiro, eu já queria começar te parabenizando, porque assim, não é qualquer dia que a gente fala com um campeão. Então, assim, parabéns, cara. Acabou de acontecer. Eu sei que muitas pessoas estão falando com você, são muitas entrevistas, tá na TV, tá no podcast, mas eu acho que assim, é um momento teu de você aproveitar isso do que você conquistou. Eu já fui atleta, eu lutei karatê, não na sua proporção de chegar num nível tão alto, mas assim, eu imagino a tua felicidade a hora que você chegou e que você viu que era campeão. Então assim, parabéns, já pra gente começar. Valeu, obrigado. Eu acredito que sim, em partes é um momento meu também, mas pra mim o esporte sempre foi uma motivação assim pra trazer pra sociedade mais inspiração, mais referências boas, positivas. E modéstia à parte, sempre me considerei uma boa referência através do esporte. Em 2016 eu fiquei em 7º, em 2020 eu fiquei em 5º, isso não me referindo às Paralimpíadas, né? No caso do Rio 2016, Tóquio 2020, e agora finalmente já fui direto campeão. E o pessoal pode achar estranho, mas o que acontecia é que antigamente eu lutava com as pessoas que enxergavam, alguns tinham até carteira de motorista, dirigiam e tal, porque havia ainda muita fraude no Paralímpico, não que não haja ainda há um pouco, mas antes era bem pior, e eu lutava com esses caras. Então, mesmo que eu voltasse da Paralimpíada sem nenhum resultado expressivo, eu estava contente comigo mesmo de saber que eu tinha feito o meu melhor, que eu tinha uma dedicação realmente fora de série, sempre tive essa dedicação, esse empenho dentro e fora do tatame. Então agora esse momento pra mim, eu digo que ele não é só meu, porque é o momento realmente de eu poder compartilhar a minha história, compartilhar o meu empenho para que a sociedade possa ver. Porque assim, o atleta sem visibilidade não tem utilidade, ao meu ver. Sabe? O esporte sem visibilidade ele acaba se tornando fútil e até egoísta, porque eu tô lá recebendo minha bolsa pódio, hoje eu consigo viver do esporte, tô satisfeito com isso. Mas uma das crises existenciais da minha vida foi justamente pensando para que serve um atleta, né? Para que se é só entretenimento? Se for só entretenimento, então o meu trabalho era um lixo, né? Porque a visibilidade que a Paralimpíada tem é minúscula, convenhamos. Então,
aos poucos, ao longo da minha jornada, desde 2011, quando eu entrei na seleção brasileira, eu comecei a perceber que as pessoas me paravam para me elogiar apenas pelo fato de eu estar andando na rua. Diziam que eu já tinha mudado a vida delas de alguma forma. Ou aquele dia deles, né, que estavam meio cabisbaixo, meio triste, e viu a minha coragem de me deslocar nessas ruas daqui de Natal, atravessando o semáforo sozinho e coisa do tipo. E só observar aquilo já trazia um novo ânimo para aquela pessoa. E aí foi quando eu comecei a realmente ver alguma utilidade no meu ofício, né? O simples fato de eu estar indo ali para um treino já mudava o dia de alguém. E sempre foi um lamento meu o fato de a gente ter tão pouca visibilidade para um dos maiores eventos do mundo, que é a Paralimpíada. É uma estrutura gigantesca, assim como a Olimpíada também. Mas a mídia não dá ainda o devido valor, sabe? A sociedade ama. Os pequenos empresários, eles super apoiam a gente quando a gente vai atrás também. Mas a mídia ainda tá aquém, assim, do que pode explorar dos esportes paralímpicos como um todo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu tô vendo aqui que você compete na categoria menos 90 quilos, isso é fácil da gente entender, mas na categoria J1. O que significa J1? Então, é sobre esse lance da classificação visual. Que o esporte paralímpico, o judô paralímpico, uma das únicas diferenças do judô olímpico para o paralímpico é que existe hoje a classificação visual. De forma que, antigamente era B1, B2 e B3. B de blind. Então, o B1 é o cara que não enxerga nada, o B2 é o cara que já é quase cego, e o B3 era para ser o cara que ele tem uma visão subnormal, tipo assim, é mais do que uma miopia de 10 graus, por exemplo. Em tese, o cara não conseguiria dirigir, o cara não conseguiria, sei lá, jogar bola naturalmente, né? É tipo um vulto, ele enxerga um vulto. Ele tem até a percepção, ele consegue fazer a imagem. O B3 ele conseguiria fazer a imagem. Mas, por exemplo, ele perderia aquela imagem de vista, enfim, teria alguma restrição assim maior do que, por exemplo, não, sou míope, né? Então, sim. Mas o que acontecia? Esse B3, principalmente, ele acabava conseguindo fraudar a classificação visual, porque é muito subjetivo e depende muito da honestidade do atleta, né? Então, para diminuir isso daí, eles aumentaram a restrição dos atletas que estariam aptos para lutar no judô paralímpico. De modo que agora é J1 e J2. J de judô mesmo, e sendo o J1 também o cara que é cego, assim como eu, que, por exemplo, eu tenho apenas percepção de claro e escuro. E o J2, aí seria aquele cara que ainda anda sozinho, sem bengala, mas tropeçou, bateu a cabeça ali porque achou que estava vendo e não está vendo, sabe? É um cara que ainda tem alguma visão, mas ainda já é bem pouca. Então, assim, hoje em dia, o J2 acabou que ainda não conseguiu atingir esse nível de fidedignidade na classificação, ainda tem algumas fraudes. Sim. Já o J1 não. O J1, por ser a questão de o cara realmente ser cego, já é muito mais difícil de fraudar, né? Muito, muito mais difícil de você atuar uma cegueira ou fraudar um exame que realmente revele que você é cego, né? Mas aí o que acontece? Antigamente, o B1, B2 e B3, todos lutavam juntos. E agora, o J1 e o J2 lutam em classes diferentes. O que acontece em todo esporte paralímpico. Todas as modalidades têm essa divisão por classes, e o judô era uma das únicas modalidades que a divisão não acontecia, só existia a classe. Então era apenas a classe nominal, mas eu, por exemplo, cego, lutava com um cara que dirigia, né? Por isso que eu também não conseguia ter resultados tão expressivos. E agora que separou, aí já ficou bem mais justo e os cegos puderam lutar apenas com os cegos também. É por isso que existe, então, o J1. E dentro do judô, existe outra categoria fora, ou no caso a tua que é para cego? Existe alguma outra deficiência ali ou só tem o judô para cego? No judô, assim, a nível paralímpico, Isso, só tem para cego. paralímpico. Isso, mas a gente tem o judô para todos, que é um movimento assim até de um tamanho considerado quando a gente pensa em São Paulo, Rio, principalmente, que aí tem o síndrome de Down, a pessoa que tem síndrome de Down, tem deficientes físicos, cegos também, enfim. Tem pessoas com múltiplas deficiências, certo? Que aí já não é mais tanto pensando no alto rendimento, performance. É muito mais focado na inclusão, né? E
Eu acho que uma coisa importante, Arthur, que é a gente começar a entender um pouco da sua história. Quando que você começou a treinar judô? Você treina desde que idade? Eu comecei a treinar judô com 15 anos de idade, quando eu já não estava mais conseguindo andar de bicicleta, jogar bola, fazer coisas que dependiam mais da minha visão. Eu comecei a procurar algum outro esporte para poder me adaptar, porque desde que eu me entendo por gente, eu fui, como eu falei, realmente movido à atividade física, seja ela qual fosse. Desde todas as brincadeiras que fossem possíveis, a todos os esportes que eu tivesse acesso para praticar, eu tentava. Então, com 15 anos, boa parte daqueles esportes que eu gostava, por exemplo, sei lá, basquete, vôlei, futsal, já estavam bem distantes da minha realidade para praticá-los normalmente, né? Por exemplo, nessa idade eu já ainda conseguia, sei lá, pegar uma bola de basquete e ficar arremessando de 3, sabe? E eu era bom nisso. Mas é porque meio que a musculatura já estava programada para fazer aquilo ali. Então eu já fazia até de olho fechado, digamos assim. Condicionado ali. Já estava muito condicionado. Mas assim, não dá para brincar só disso, né? Se torna muito, muito enfadonho e era uma coisa muito solitária. Só eu ali e tal, na educação física, pegava uma bola de 3, todo mundo jogando bola, fazendo o que fosse. Ou pegava uma bola de basquete e ficava fazendo cesta de 3, sabe? Sim. Era o que tinha pro momento, eu fazia. Mas aí uns colegas meus do colégio me convidaram para experimentar o judô. E aí, no judô, eu já tinha praticado karatê também, quando eu era moleque. Só que assim, no karatê, por exemplo, eu ainda até enxergava um pouco. Seria, por exemplo, o que era antigamente o B3. Mas o cara dava um soco em mim, aí saia correndo. Aí dava um chute, saia correndo. Pra lá. Covarde. Enfim, então eu comecei a me desanimar também no karatê por isso, sabe? Mas aí no judô, pelo fato de, para alguém executar uma técnica, ter que primeiro segurar no kimono e passar um tempo segurando, assim que eu entrei com mais uns 6 amigos, todos da mesma idade, todos enxergavam, só eu que tinha deficiência, eles não tinham nenhuma deficiência. E já nos primeiros meses, no primeiro ano, eu comecei a me destacar. Teve uma competição que era tipo uns jogos internos nossos, que eu fui campeão na minha categoria. Então, foi aí que eu comecei a ver que talvez eu me adaptasse melhor a essa nova modalidade. Porque você não enxergava, mas o pessoal enxergava. E mesmo assim, você ainda conseguiu se destacar. Então, você percebeu que falou, pô, eu acho que eu dou jeito pra esse negócio aqui. Exatamente. E comecei a me animar nesse aspecto. Até que em 2007, eu estava competindo o Gernes, aqui no nosso estado. E eu fiquei em quinto, né? Disputei... não, desculpa. Fiquei em sétimo, não disputei terceiro não. Fiquei em sétimo, mas assim, tinha ganhado uma luta antes e tal, de um cara que enxergava também, enfim. Eu acho que isso chamou a atenção de Tibério Maribondo, que é o cara que começou o judô paralímpico aqui no estado. Sim. E ele me chamou pra conversar, começou a falar pra mim que a seleção brasileira estava querendo investir em atletas para a Paralimpíada de Rio 2016, querendo renovar o elenco e tal, e... Enfim, eu seria uma aposta para chegar lá bem. E aí eu comecei a treinar, me dedicar ainda mais, né, com ele lá no colégio que ele dava aula. E daí foi começando a minha carreira profissional mesmo no judô. Legal, cara. Parabéns, viu? De verdade. Valeu. Porque você começou um esporte e já foi ali pro alto nível e falou assim, não, vamos treinar porque dá jeito aqui e aqui eu acho que vai ter futuro. Isso pra mim não teve dificuldade nenhuma, porque como eu falei, cara, eu sou movido à atividade física, então me chamar pra fazer algum esporte de alto rendimento, pra mim era um prazer. Eu só, tipo assim, eu não treinava mais porque não tinha onde. Quando eu era moleque, eu pegava minha bicicleta, ia pra natação, voltava da natação, de bicicleta, jogava a bola, e se aparecesse um esconde-esconde, um cuscuz, ou seja o que fosse, cuscuz era uma brincadeira daqui do Nordeste, né? Enfim, o que aparecesse, eu tava de dentro, passava o dia inteiro brincando se fosse possível. E, enfim, me movimentando, né? Então, o judô, essa parte de treinar, pra mim nunca foi problema. O que eu tive muita dificuldade a princípio foi a questão da alimentação, né? Que eu não comia nem perto assim da qualidade do que eu como hoje. Mas graças a Deus o judô também me ajudou nesse aspecto, né? Porque eu sempre levei realmente muito a sério a minha prática esportiva. Tá. E por que aconteceu que você, no caso, perdeu a visão? Qual foi o problema? Que você falou, você perdeu mais ou menos com 15 anos, né? Que você começou a perder. Na verdade, eu tenho uma doença degenerativa da retina, retinose pigmentar.
E ela foi diagnosticada desde os meus 2 anos de idade, porque caiu uma moeda no chão, eu tinha dificuldade de encontrar. E meu pai, ele já era completamente cego também, devido a essa doença. Então já me levaram para o médico já ali mesmo, né? E já diagnosticaram bem cedo. E, enfim, não tem muito o que fazer. Quer dizer, não tem muito o que fazer, não. Não tem o que fazer com relação a tratamento, cura, não tem nada, né? É só realmente se adaptar. E aí eu fui me adaptando no dia a dia. Então, e ela já cometia as duas? Sim, desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu ia ficar cego. Mais cedo ou mais tarde eu ia cegar. Então, eu também sempre tive muito isso na minha cabeça, sabe? Aproveitar o máximo que eu podia, da pouca visão que eu tinha, porque eu sabia que ia diminuir até o ponto que não haveria mais visão para aproveitar. Então, eu realmente tentava aproveitar ao máximo e o esporte, né? Foi uma forma também de eu aproveitar, sabe? Entendi. Nossa, é muito doido isso, porque você começou o episódio falando que você estava refletindo sobre qual a sua função realmente de ser atleta, né? Por que você realmente é atleta, para que isso é importante para a sua vida ou para a vida das outras pessoas, mas o que você já passou no sentido de desde você nascendo, não, você sendo criado ali, que você falou com 2 anos, já começou a descobrir o problema, então você criança, já sabendo que era algo que iria piorar e queria chegar um momento que você fala, cara, não vou mais ver isso que eu tô vendo. Então, assim, é uma forma muito diferente de viver e crescer. Hoje a gente tem uma coisa que eu acho que você já deve ter ouvido falar de mindfulness, que é uma pegada de, tipo assim, atenção plena. Será que eu tô realmente aproveitando agora? Né? Tipo, eu tô aqui nesse podcast, mas tô pensando no que vai acontecer depois. Ou tô realmente, cara, esse é meu momento, fiz o meu melhor lá na Paralimpíada e agora tô aqui, as pessoas querem saber da minha vida, querem me entrevistar, tô nesse momento de realmente poder promover mais o esporte paralímpico, né? Eu sempre vou falar esse O no meio, paralímpico. E é muito doido, porque eu acho que muitas pessoas nesse momento, ouvindo isso, estão pensando, e se fosse comigo? E se fosse eu que soubesse de algo que, sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos eu não vou enxergar mais e tudo que eu tô vendo não vai ser mais possível, e como que eu vou aproveitar esse momento? É muita reflexão, E eu cara. acredito que é uma reflexão que é importantíssima. Caraca, de todo fazer. Todo mundo fazer em algum momento da vida. Porque não é só se fosse comigo, e se for comigo, né? Porque, cara, isso é uma coisa que depois que eu entrei no esporte paralímpico, que eu fui para meus primeiros Jogos para Pan-Americanos, que eu tive o maior convívio com pessoas com outro tipo de deficiência, porque assim, até os 19 anos eu não tinha convívio com nenhum tipo de deficiência, né? Todas as pessoas do meu convívio não tinham nenhuma deficiência e tal. E aí em 2011 eu fui para o PAN de Guadalajara e comecei a conviver com outras pessoas com deficiências físicas das mais variadas, né? Deficiências visuais da mais variada, histórias uma mais louca que a outra. E isso aí que me deu um estalo assim, cara, aconteceu comigo, tal. Todo mundo diz que retinose pigmentar é uma doença rara pra vocês. Pra mim, assim, no meu contexto, é muita gente, cara. É muita gente mesmo. E, assim, não é só a retinose que pode cegar alguém, né? Exato. Existem diversas formas, né? Lá na seleção a gente tem uns 18 casos diferentes de cegueira. E, enfim, só na seleção brasileira de judô, paralímpico, enfim, existe um universo são milhões de pessoas com deficiência no mundo, né? Se eu não me engano, sei lá, 1% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Então, assim, é sempre bom, eu acho que a gente tá preparado, porque acontece muito do pessoal, sei lá, viver uma vida totalmente normal, sem nenhuma deficiência e tal, e de repente, pum, chega uma deficiência física, num acidente de moto. Ixi, acidente de moto é chavão, assim, sabe? Tipo, é clichê. Tipo, não, tava de moto e perdi a perna. Isso aí é clichê pra gente. Imagina. Então, assim, a pessoa tava vivendo sua vida e de repente agora, pronto, não tenho mais uma perna. Não tenho mais as duas. Não tenho, sei lá, mais a visão. E aí, como é que a pessoa age com isso, sabe? A pessoa nunca tinha parado para pensar na possibilidade de ter uma privação de algum dos sentidos, de algum dos membros. Então, se você tem essa reflexão previamente, eu tenho certeza que você já vai mais preparado, porque a vida pode estar reservando para qualquer um de nós, né? Eu imagino. Só que eu fico imaginando, no caso, você não enxerga mais. Quando você chega em locais diferentes, quando você conhece pessoas diferentes,
você fica imaginando... Por exemplo, você não me conhece. Você me conheceu hoje. Você não me conhece fisicamente. Você fica imaginando, através da voz, você fica imaginando como que a pessoa é. Como que isso funciona na sua cabeça hoje? É totalmente automático, né? Sei lá, primeira vez que eu ouvi sua voz, já vem uma imagem na minha cabeça, automaticamente. Eu não tive... Você já forma uma imagem. Valquíria? Não. É automático, assim, sabe? E assim, agora o que acontece? Eu enxerguei, né? Então eu consegui perceber a feição das pessoas e era uma das coisas que eu mais... prestava atenção, sabe? No rosto das pessoas, o máximo de detalhe que eu conseguisse ver, eu realmente observava bastante. Então, hoje, quando eu já cego, assim que eu escuto a voz de alguém, já vem, assim, na minha mente uma imagem completa da pessoa, sabe? É automático. Entendi. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz no podcast. Dale. Eu vou me descrever aqui pra você. Tá bom. Eu sou uma mulher de 1,78. Eu acho que isso talvez você perceba na hora que te dá um abraço, te cumprimenta, Isso. né? Porque eu tô com um salto que talvez tenha uns 4 centímetros aqui, então deve ter dado 1,82. Talvez quanto você tem de altura? Exatamente isso. Olha lá, ó, tá vendo? Que deu mais ou menos ali a altura. Eu tenho um cabelo comprido, um cabelo escuro, próximo de um marrom, não é um preto, mas um marrom um pouquinho mais escuro. Meus olhos são castanho escuro também. Tenho um sorriso que fica muito marcado, o dente muito bem marcado ali quando eu tô sorrindo. Tô com uma calça bege, com uma blusa preta e um sapato preto. E a gente tá com esses 2 microfones gigantes aqui na nossa mão e um backup aqui do nosso lado para segurar. E essa sala hoje é o nosso escritório. É uma sala que atrás de você a gente tem várias peças anatômicas, a gente tem um tubarãozinho que a gente usa dentro da nossa comunidade dos fisioterapeutas, que a gente chama de fisiotubarão, porque é o fisioterapeuta de referência. A gente tem umas peças anatômicas, tem uns pezinhos aqui, tem umas colunas aqui, coluna vertebral, tem algumas outras peças, umas placas e bastante cor. A gente gosta de coisas coloridas, então, por exemplo, você tá com o uniforme do Brasil, de amarelo, de azul. A nossa parede aqui atrás ela é amarela e cinza, tem alguns móveis pretos e cheio de câmera na nossa frente. E um monte de gente olhando aqui também. Talvez tenha dado para você ter uma noção um pouco melhor de como que você tá aqui agora. Sim. Assim, a sua descrição, por exemplo, não mudou praticamente nada da imagem que eu já tinha. Você já tinha noção disso? Do que você percorreu aqui? Sim. Agora, assim, por exemplo, quando eu ouvi sua voz no áudio, eu imaginei você com o cabelo bem mais curto. Ah, tá. Entendeu? Mas por quê? Aí deve perguntar pra alguém da neurociência, sabe? Não, porque associou alguém que você já conheceu no passado, que tinha uma voz parecida e tinha um cabelo mais curto. Positivo. É interessante. É automático, assim, plum. Exato, imagino você formando essa imagem na sua cabeça. Eu imagino, cara, que interessante. Bom, muito bem. Você falou então que você teve esse problema, perdeu a visão com 15 anos, depois começou a treinar, ajudou e foi pra frente e tal. Me fala um pouquinho da questão, por exemplo, você fala com muita naturalidade, minha categoria é judô para cegos. O quanto hoje falar que um deficiente visual é cego é a mesma coisa? Para vocês funciona do mesmo jeito? Ou existe a terminologia, eu digo mesmo, como que isso é hoje? Então, hoje em dia se fala muito do capacitismo, né? O pessoal tá numa patrulha assim ferrenha dos termos que você vai usar, da forma como você vai falar, enfim, um saco, um tédio. É insuportável, assim, tá se tornando, tá sufocando, eu acho que todos vocês que não têm nenhuma deficiência, mas até a galera que tem uma deficiência e já superou ela há muito tempo, sabe? Porque o que acontece? Por exemplo, o termo deficiente visual, eu desde bem pequeno, eu não suportava esse termo. Eu achava assim, dava uma ânsia de vômito, sabe? Porque sempre foi um termo assim, da pessoa que tá escolhendo palavra assim, sabe? Tá angustiada. Ai, mas não posso falar porque é um peso, né? Falar cego, enfim. Então, quando eu falava assim, deficiente visual, sabe? Dava já uma ânsiazinha de vômito. Sempre preferi realmente o termo cego, por mais que na época eu não fosse cego. Então, vamos lá. Deficiente visual é o termo mais genérico. É uma pessoa que tem visão subnormal, que aí seria aquela que eu falei inicialmente, por exemplo, o B3, o B2.
tem essa visão subnormal. Ainda enxerga alguma coisa, ainda forma algum tipo de imagem, ainda consegue ler usando algum recurso. Já o cego, ele não lê nada, não vê nada, não forma imagem nenhuma. Ele pode ter no máximo uma percepção de claro ou escuro. Sei lá, tá no ambiente, ele consegue saber se está mais claro ou escuro aquele ambiente, certo? Então, assim, o termo jurídico é cego. Então, pro meu caso, né, para quem realmente tem essa cegueira. Então, assim, para mim, chamar de cego hoje é normal. Chamar de deficiente visual, normal. Antes eu não gostava, porque foi um termo criado para não ser preconceituoso, para não ser discriminatório. Exato. Porque tem diferença de você dizer assim, não, porque Valquíria ela é cega, tal, não sei o quê. E outra coisa, você dizer assim, aquela cega, sabe? Porque você é cega. Aí pô, sabe? Tipo, é nítido para qualquer pessoa quando você fala alguma coisa querendo ofender ou quando não tem o interesse de ofender. Mas a galera se apega muito à palavra, sabe? Ao termo em si. E aí o termo deficiente visual foi criado por isso, sabe? Mas assim, é mais genérico. Hoje mesmo, se você for ver do ponto de vista da legislação, deficiente visual é o termo mais genérico. Não, eu pergunto porque quando você fala, né, é corrida para cego, é judô para cego, então, tipo, se fala de uma forma muito natural, como você mesmo está falando, e às vezes a sociedade tem até um medo, um receio de saber realmente, né, no sentido que você falou, dependendo de como você fala, você está ofendendo a pessoa, você está agredindo. Até porque a ideia é ser natural mesmo, sabe? Tipo, já que... Pronto, se eu falo isso aqui, a galera do capacitismo cai de cima, mas tipo assim, é parecer natural. Porque eles vão dizer assim, ué, não é natural ser cego? Eu digo, cara, não é. Não é, tipo, a maioria das pessoas não são cegas, então pra mim não é natural ser cego, sabe? Mas assim, que eu tô querendo dizer o quê? Por exemplo, eu tô no supermercado, chego lá com minha bengala, pego lá minhas coisinhas e vou pro caixa. E aí, quando eu chego no caixa, a pessoa olha assim pra mim e diz... Você nem parece que é cego. Eu digo, que bom. Que bom. Porque eu sei que assim, a imagem que a sociedade tem do que é ser cego é algo muito inferior ao que ser cego é. Você tá entendendo? Então, quando alguém diz que eu não pareço ser cego, eu entendo o que ela pensa do ser cego. Eu digo, glória a Deus, que eu não pareço ser cego pra você. Mas eu sou bem ceguinho. Sabe? Então, é basicamente por aí. A sociedade tem uma imagem do que é ser cego, do que é ser deficiente físico, que não cabe muito com a realidade, sabe? É realmente uma imagem bem inferiorizada, sabe? Isso aí é fato. Mas eu e boa parte dos atletas paralímpicos, principalmente, eu acho que eu poderia até dizer todos, eles têm uma visão bem diferente do que hoje você vai ver no Twitter, dos militantes anticapacitistas e etc. Que é o quê? A gente se chama de cego, de aleijado, de maneta, de perneta, sabe? Usa qualquer termo, porque a gente sabe que ali é tudo zoeira, sabe? Tipo, ou então é a forma que a pessoa está acostumada a chamar o outro ali mesmo e pronto. Todo mundo sabe ali que ninguém tá para ofender ninguém, até porque todo mundo ali tem teto de vidro. Então, a gente fica muito relaxado nesse aspecto. E a gente espera, eu acho que eu posso falar pelos atletas paralímpicos, a gente espera esse tipo de naturalidade da sociedade como um todo, sabe? Então, se a pessoa tá com dúvida, pergunta, sabe? Se não tá com dúvida, fala o que tá na cabeça e pronto. Se tiver errado, a gente diz que tá errado, a gente tira onda, a gente faz piada com você e tudo certo. Entendi. É que a impressão que dá, que sabe aquele negócio que você, tipo assim, eu tenho um irmão. Eu posso xingar meu irmão, mas ninguém pode? Então a impressão que dá não, nós estamos aqui, nós, os atletas, como você falou, eu posso zoar com todo mundo ali, mas quando você sai daquele ambiente, né, quando você vai para alguém que não tenha deficiência, a pessoa fica realmente com receio, poxa, será que vai ser bem entendido? Será que não vai? Então é diferente. Então, esse receio é totalmente incompreensível, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, questão de racismo. O racismo, eu acredito que já é uma questão bem mais delicada, certo? Tem toda uma carga histórica envolvida aí de preconceito e discriminação mais direto mesmo, né? Se você usa um termo racista para se referir a alguém, já fica bem mais nítido que é para ofender mesmo, né? Exato. É diferente do pessoal com deficiência, sabe? Isso é uma deficiência, isso é uma diferença que eu particularmente enxergo. Assim, a pessoa que tem a deficiência, quando, sei lá, tô com algum familiar, amigo seu, aí você vai me apresentar, aí a pessoa vai dizer assim, mas você é... Sabe, fica com aquela... É nítido que a pessoa fica cheia de dedo pra poder falar com a gente, sabe? Então, assim, só esse cuidado excessivo, já fica claro que a pessoa não tá querendo lhe ofender, gente. Mas o que acontece é que hoje em dia a galera tá querendo gerar uma inclusão que vem de fora pra dentro. Isso eu tô querendo dizer o quê? A inclusão tem que começar em vocês
pra chegar em mim suave, tá entendendo? Mas é um processo que eu acredito que ele tem que acontecer da maneira oposta. Primeiro tem que gerar uma inclusão, tipo uma aceitação da própria pessoa, né? Eu nem gosto muito desse termo aceitação, mas assim, a pessoa tem que entender que, cara, você é cego, você é aleijado, você não tem a perna, você, enfim. Você tem, a partir do momento que você entende isso, se alguém fala pra você, não, porque Arthur é cego, vai doer em quê, gente? É tipo assim, você tem o cabelo comprido ou cabelo longo? Sim. Sabe? Então, tipo assim, se eu digo que você tem o cabelo comprido, se você tem o cabelo comprido, você vai se ofender, vai ficar pensativa, não, você tem e pronto, cara. Então, a galera tem que aprender que, por exemplo, vocês na educação básica de vocês, a mesma que a nossa, ninguém aprende, por exemplo, como oferecer ajuda para um cego na rua, certo? E aí, às vezes, o pessoal tá me vendo na rua, que eu tive essa trajetória toda de realmente andar muito aqui pela cidade, o que também não é tão comum, não é tão normal. Algum cego ficar para lá e para cá na cidade, atravessando o semáforo e tudo. E às vezes a pessoa queria me ajudar, mas ela não sabia como me ajudar e acabava não ajudando porque lá atrás ela ofereceu ajuda para alguém de uma forma inadequada. Aí esse cego foi ignorante com ela, foi bruto, sabe? Cavalo. Porque o que acontece? Coisas frequentes. Eu tô pra atravessar uma rua. Aí vem alguém querendo me ajudar e me puxa pela bengala, sabe? Sai puxando minha bengala assim. Isso aí, a gente trava o certo, cara, já travar o ABS mesmo, sabe? Porque eu não sei pra onde você tá me puxando. Travar o ABS. Sabe? Pô, aí, ou então, tipo, sei lá, puxa o braço, puxa a mão. Agarra a pessoa e sai levando assim, abraçado, sabe? Tudo o povo inventa. Mas o que acontece? Tipo, quando o pessoal fazia isso comigo, eu simplesmente travava o ABS e dizia, peraí, jovem, eu seguro no seu ombro, eu seguro no seu braço, né? E aí segue o baile, acabou. É simples assim, gente. Mas o que acontece? Tem alguém que puxa a bengala do cego. Aí o cara puxa a bengala com tudo, chama o cara disso, daquilo, outro, volta pra trás, ele ia atravessar a rua. Agora ele não vai mais só de pirraça, sabe? Tipo, é infantilidade total, sabe? Tem uma infantilidade total que acontece com algumas pessoas que, tipo assim, ainda não entenderam que, bem, vocês não têm a obrigação. Hoje, ninguém tem a obrigação de saber a melhor forma de ajudar um cego a atravessar a rua, por exemplo, sabe? Só quem é do convívio mesmo, né? Com alguma pessoa com deficiência que vai ter esse tipo de informação. Infelizmente é isso. Se a educação básica trouxesse isso, que isso aí você resolve em um mês. Em um mêsinho ali você resolve tudo isso. Com relação ao cego, o cara que não tem movimento das pernas, o cara que não tem os braços, o cara que não tem nem os braços, nem as pernas. Sabe? Tudo isso aí você... O cara que tem Down, o cara que é autista. Tudo isso aí, em 1, 2 meses no máximo, a gente resolvia para educar a nossa sociedade. Não tem... Então a gente se vira com quem tem. Eu acho que é por aí, sabe? Total. Não, faz muito sentido, né? E é o que você vivencia aí praticamente todos os dias, né? Então, assim, a gente tá falando de alguém, às vezes, que tentou uma ou outra vez na vida ajudar alguém que era cego a atravessar a rua. Cara, e você passa por isso em muitas situações. Então, pra você acaba sendo muito mais comum. Como que funciona hoje a sua rotina de treino? Hoje você é um atleta de alto nível, então como que você organiza isso? Desde 2011, na verdade, eu treino 2 vezes por dia, sendo musculação de manhã, aí judô à tarde ou à noite, né? Durante muito tempo foi à noite, isso é terrível, meu Deus do céu, não tenho nenhuma saudade. E aí hoje, enfim, é basicamente a mesma coisa, só que eu já reduzi um pouco a carga de treino, né? O fisiologista da gente já, graças a Deus, falou que já há algum tempo eu pensava, né, que a gente tava treinando demais, né? Não precisa treinar tanto. O descanso também é importante, tava acumulando muitas lesões, sabe? Não só descanso, como sono, hein? Também. Sono também. Pois é, então, cara, você vai treinar judô, né? Luta, você vai lutar de 8 horas da noite pra terminar de 10 horas da noite, você vai dormir de que horas? É complicado. O zóio regalado. Exatamente. Né? Então é complicado. Mas as coisas aos poucos estão melhorando nesse aspecto aí também. Mas aí então você treina musculação de manhã e hoje São você 8 ainda treina à treinos noite. semanais, de 8 a 12 treinos semanais, né? Tem período que a gente faz 12 mesmo, às vezes até 14 numa semana, mas o mais comum é entre 8 e 10. Tá, e esses treinamentos, eles são não sei se seria a federação daqui do Rio Grande do Norte ou é da Confederação Brasileira mesmo, que eles vão organizando essas planilhas para os atletas? Como que funciona esse acompanhamento? Não, então, a Seleção Brasileira, né, a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, CBDV, ela tem os profissionais dela, os técnicos, fisiologistas, fisioterapeuta, tudo, e eles dão os direcionamentos, os pareceres deles e tal.
Mas a minha preparação é 1/3 lá e 2/3 aqui em Natal. Então aqui, como eu passo mais tempo, eu vou dialogando com o meu técnico aqui mesmo e a gente vai encontrando o melhor caminho juntos, certo? Ah, entendi. E ali no treinamento do judô, pensando especificamente no esporte, você treina com pessoas que também têm a deficiência, no caso visual, que também é cego, ou você treina com todo mundo ali enfim, que não tem nenhuma deficiência? Sempre treinei com pessoas que não tinham nenhuma deficiência, até porque não é a coisa mais comum do mundo você encontrar Exato. um cego querendo treinar judô. Não, e ter treinar um em nível alto pra você rendimento. treinar, exatamente. Treinar em alto rendimento é que é o mais difícil ainda. Então, a gente tem sempre que treinar muito mais com o pessoal que não tem nenhuma deficiência mesmo. Mas tem também os ceguinhos aqui no estado que treinam com a gente. Que é bom também. É bem importante, na verdade. Se eu tivesse só mais cegos para treinar comigo, do meu nível, seria melhor do que treinar com a galera que enxerga um pouco, sabe? Um pouco melhor. Sim. Porque queira ou não queira, muda um pouco, né? Então, segundo o princípio da especificidade da educação física, quanto mais próximo da realidade da competição, melhor. Mas, enfim, não tem tantos assim. Exato, mas eu ia te perguntar assim, muda em relação ao tipo da luta mesmo? A forma com que você, que é cego, a forma com que você vai entrar, que você coloca a mão, como que vocês vão se sentindo ali para dar um golpe, é diferente de quem tá enxergando? É diferente. Não muda tanto, porque o que acontece? A gente que é cego total já começa segurando as duas mãos no kimono. Ah, tá. Isso daí já deixa muito igual, Já é diferente, sabe? Depois uhum. que botou as duas mãos no kimono, já fica bem igual. Mas assim, a execução dos golpes de alguém que enxergou a vida inteira é um pouco diferente da execução de alguém que é completamente cego quando vai pra luta. Quando tá ali no Uchikomi, que é a repetição do golpe, com o colega com o corpinho relaxado ali e tal, ninguém vê diferença nenhuma. Mas quando você vai pra luta mesmo, o cego ele tende a, por exemplo, se for um golpe como o Harai Goshi, que é um golpe que eu vou rotacionar meu quadril, meu tronco, me colocando de costas pro adversário e varrendo a perna dele com a minha perna, tipo um coice. Uhum. Quando o cego faz isso, ele exagera na rotação, sabe? Ele roda mais do que precisa. E o cara que enxerga normal, ele não. Ele já rotaciona de uma forma, vamos supor, o cara que enxerga faz 180 o giro. E o cego ele já vai para 270, se possível. Porque é uma forma dele não sofrer um contragolpe, sabe? Porque fica já no automático, assim. A gente faz mais essa rotação. E o cara que enxerga, por exemplo, ele rotaciona mais no eixo dele aqui, posturadinho. E o cego ele faz uma flexão de tronco maior, bem mais acentuada, sabe? Já meio que levando a cabeça quase no chão, porque também dificulta uma reversão, um contragolpe. Arthur, você acha que você leva alguma vantagem por você já ter enxergado antes, no judô mesmo, para lutar? Isso que você está falando, essa questão de ter essa noção, melhor essa propriocepção do quanto rodar? Sim, eu acredito que sim. Assim, a gente está observando empiricamente mesmo. Normalmente a galera que tem um judô mais redondinho, uma técnica mais apurada, é porque já enxergou antes. E aí eu acredito que é tanto o aspecto visual de ter visto o golpe, saber como é que é ali visualmente, quanto o arco motor, né? Tipo assim, de ter praticado vários tipos de esporte, isso aí durante a infância. Se eu não me engano, na educação física chama o princípio da multilateralidade. Se até os 18 anos a gente pratica vários tipos de esporte diferentes, depois dos 18, a gente acaba otimizando aquela especificidade do que você vai escolher lá. Então, eu acho que isso aí também me favoreceu bastante, sabe? Tanto é que, por exemplo, o tetracampeão paralímpico, que foi depois bronze em Tóquio e prata no Rio 2016, ou seja, o maior atleta do judô paralímpico de toda a história, ele foi um cara que enxergou perfeitamente até os 19 anos, treinando inclusive judô pra competição, tal, não sei o quê. E aí ele cegou completamente aos 19 anos. Então, assim, ele já tinha tudo que ele precisava de aprender do movimento do judô, ele já tinha aprendido. Então, quando ele cegou, adaptar é muito mais fácil, sabe? Para o esporte de alto rendimento é muito mais fácil você adaptar. E conversando com um colega da natação, ele falou que a mesma coisa na natação também, que eu achei que já seria diferente. Por ser um movimento assim, comparadamente mais simples, né? Mais mecânico, eu achei que ia ter menos diferença. Mas ele falou que também é comum que o atleta que vai se destacar mais é aquele que, quando era mais novo, enxergou um pouco mais do que o outro, do que o cego de nascença.
Eu acho que é isso, sabe? Tipo, o cego de nascença, tudo vai ser mais difícil para ele desde o começo, né? Isso é fato. É porque quando a gente olha para a visão ela tem um papel muito importante no nosso equilíbrio. Então a pessoa que desenvolveu um pouco mais essa percepção de controle, esse equilíbrio, essa organização, realmente pode ter uma diferença. Mas a gente tem o outro lado também, né? Porque aí a gente tá falando do quanto a pessoa tem aquele talento naquele esporte, né? O quanto ela realmente, enfim, tem as habilidades que no esporte pode dar um match muito grande e às vezes a visão não fica necessariamente tão vantajosa. Exatamente. Existem os pontos fora da curva também. Exato. E sem falar que isso eu tô falando, a gente tá falando a gente tá falando em 2024, certo? Exato. Numa realidade que a pessoa que é completamente cega desde nascença, a família não sabe o que fazer com ela, deixa ela deitada numa rede, se ela precisa de água, vai lá, leva água até ela. Enfim, trata com um excesso de cuidado que evita daquela pessoa completamente cega ser estimulada a se desenvolver. Então ela passa muito tempo naquele estágio de inutilidade, sabe? Inutilidade até para si próprio, devido ao cuidado excessivo da família, principalmente. Então ela perdeu muito tempo ali, sabe? Mas com o passar do tempo, o esporte paralímpico, principalmente, eu acho que é uma das principais ferramentas de inclusão nesse sentido, por trazer esse tipo de informação, sabe? De cara, é possível um cego lutar judô e lutar em alto nível, sabe? É possível um cego correr os 100 metros em 10 segundos. Você tá entendendo? Então, tipo assim, quando você vai mostrando esses exemplos através do esporte, você mostra para a sociedade que é possível, né? Então, a mãe que tem um cego hoje, em 2024, não é a mesma mãe que tinha em 1980. Né? Ela vai olhar para aquela criança ali e dizer, cara, o esporte paralímpico é uma possibilidade. Esse cara pode ser desembargador, pode ser juiz, procurador, pode ser, enfim, um psiquiatra, um psicólogo. Ele já vai começar a ver tanto exemplos no esporte quanto fora do esporte. Né? O que a gente costuma dizer é que o atleta paralímpico, o campeão principalmente, que geralmente é onde está os holofotes, ele é só a vitrine. Né? Então ele já mostra para a sociedade uma direção, né? E dali a sociedade começa a se informar mais e vai vendo que muito mais do que ser atleta, a pessoa cega pode ser o que ela quiser, desde que ela se dedique bastante para aquilo. Perfeito. E nisso que você está falando, você chegou a estudar, você chegou a fazer faculdade? O que te chamou a atenção aí na época que você estava no segundo grau? Como que foi? Tá, essa minha crise existencial que eu falei, que eu fiquei refletindo sobre a utilidade do atleta, foi justamente porque em 2011 foi o mesmo ano que eu entrei na Seleção Brasileira de Judô Paralímpico e na Universidade Federal aqui para cursar História. Na ocasião, eu estudava feito um condenado, treinava feito um condenado, tinha notas boas, estava indo para representar o nosso país no PAN de Guadalajara. E aí, na faculdade, quando eu fui representar o país, eles me reprovavam por falta, mesmo tendo as notas altas. Caramba. Mesmo sendo bem participativo nas aulas, sabe? Perguntando, comentando. Nada disso importou, me reprovaram por falta. E eu fui para o PAN já sabendo que eu estava reprovado por falta, que eles iam me reprovar por falta. E lutando com pessoas que enxergavam ainda. Disputei bronze, perdi na disputa do bronze. E voltei para casa, tipo, chorando, né? Desamparado, pensando, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Porque inicialmente eu pensava assim, cara, se eu quiser ser útil para a sociedade, o que eu acho que vai ser mais vantagem para mim é ser professor. Na época eu pensava assim, né? Vou ser professor de história, né? Que é uma coisa que é muito tranquila para um cego fazer. E aí reprovei, né? Aí eu fiquei, caraca, tô atrasando minha vida profissional. E aí fui no PAN, disputei bronze e perdi. O que na minha cabeça pra época era uma tragédia, assim, acabou o mundo, sabe? Fiquei em quinto num Pan-Americano, Com certeza. acabou o mundo pra mim. Então eu voltei assim desamparado e pensando, cara, eu tô brincando aqui, né? Porque pra universidade era isso, eu tava brincando, sabe? E pra mim eu comecei a pensar. Aí eles começaram a me convencer, sabe? Eu devo estar brincando. Eu tava acreditando. Eles não abandonaram minhas faltas. Eu achei que havia uma utilidade no atleta paralímpico, mas eles estão me dizendo que não tem, né? Pra universidade não tem. Então, e a universidade a gente considera o ápice do conhecimento, né? Sim. A referência de conhecimento é a universidade. E aí eu fiquei cá com meus botões pensando nisso, sabe? Tipo, cara, pra que serve um atleta? É só entretenimento? É só pra o pessoal assistir, achar bonito e acabou? E aí eu comecei a observar mais nessas coisas do meu cotidiano, sabe? As pessoas que...
E assim, eu vejo muito mão de Deus nisso, sabe? Parece que tipo, eu vou me perguntando, Deus escuta a pergunta e vai respondendo. Aí eu começo a perceber as respostas de Deus nesse aspecto, sabe? Eu acho que justamente nesse período, mais pessoas me pararam na rua para falar a importância deles terem me visto na rua. Eu não precisei falar nada, né? E aí, a partir daí também começaram a me chamar mais para palestras. E aí nessas palestras eu via justamente a repercussão delas nas pessoas. Enfim, então essas coisas que foram começando a mostrar para mim o valor do esporte, sabe? E foi por aí. Mas e aí, você terminou a história ou você abandonou a história? Eu tentei até 2017, mas a mesma experiência que eu tive em 2011, eu tive com vários dos outros professores até 2017. E em 2017 eu tipo já tava assim, cara, 2016 fui sétimo, Tóquio já tá mais perto, pode ser que eu consiga alguma medalha, então vou parar aqui e me dedicar exclusivamente pro judô. Porque também convenhamos, não tem como a gente se dedicar 100% a duas coisas, né? É matematicamente impossível. Sim. E eu tentava fazer isso, sabe? Mas eu disse, bem, aqui a galera não tá querendo me ajudar. Estudar, eu posso estudar até os 80 anos de idade, pelo menos, e treinar não, né? Competir não. Então, bem, vou aproveitar a minha idade, né? Minha juventude e me dedicar primeiramente ao esporte e depois eu vejo o que é que eu faço. E cá estou. E como que funciona? Só uma curiosidade mesmo. Quando você fala da faculdade, pô, tô fazendo história, existem muitos livros ali para você poder ler, vamos dizer assim. E como que você se adapta a tudo isso? Porque nem todos os livros são adaptados para um cego. Então, como que você consegue, dentro do mundo hoje, se adaptar tão bem? Existem alguns aplicativos, ferramentas que te ajudam muito nisso? Então, para os alunos normais, eles levavam a Xerox levavam o que a gente teria que ler para Xerox, né? O pessoal xerocava e ia embora. Eu pegava essa Xerox e levava na biblioteca da UFRN, onde eles iam digitalizar para mim e tornar aquele PDF num formato acessível. Nesse formato acessível, eu uso um programa chamado NVDA no computador, que ele faz a leitura do PDF para mim, desde aquela época. Seria então, o audiobook. Você tem um aplicativo que ele vai ler. Então, não seria considerado audiobook, porque o audiobook é realmente lido por uma pessoa mesmo, sim. Por uma inteligência artificial, de forma até mais natural, sabe? O programa que eu uso comandos do teclado para, não, quero ler o próximo parágrafo, quero ler esse, quero ler só uma linha para baixo, uma linha para cima. O audiobook eu teria que manejar mais no tempo do vídeo. É uma diferença pequena, mas funcionaria como um audiobook. Entendi. Então consegue adaptar até de forma teoricamente fácil. Isso. É a mesma forma como eu uso o WhatsApp, por exemplo, né? O celular. Tem como eu boto o dedo na tela e o celular diz para mim o que tá naquela posição do meu dedo. Ele vai usando uma vozinha, né, de robô para ir falando com a gente. Sim, é porque o WhatsApp, na verdade, é uma coisa mais tecnológica, né? Eu fiquei imaginando um livro realmente lá. Então é a mesma coisa, porque mais é um difícil, PDF mas eu entendi o que você falou. É exatamente isso aí. Geralmente a gente usa o mesmo aplicativo, entendeu? Entendi. Tô querendo dizer isso. O WhatsApp, o YouTube, enfim. Para usar o celular, o computador, a gente usa o mesmo aplicativo. E tem acesso a quase tudo que vocês têm, porque tem muita coisa que realmente não é acessível e dá muito mais trabalho para tornar, sabe? Total. Principalmente sites. Sites são ainda bem complicados pra gente. Entendi. E vamos entender um pouco mais agora, dentro da parte da fisioterapia, de saúde, como que é o teu processo aí? Você é um cara que você já teve muitas lesões, você tem muita dor, ou você é alguém que consegue treinar muito bem, seu corpo se adapta bem e é tranquilo essa parte? Como que funciona pra você? Então, na seleção eu sou o único que não passou por nenhuma cirurgia ainda, né? E desde 2011. Então, isso é uma raridade. Eu e Tenório, na verdade, que é esse cara que foi tetracampeão paralímpico e tal, somos os únicos que não tinham passado por nenhuma cirurgia. Eu digo não tinham porque ele já não tá mais na seleção, no momento. Sim. Mas, enfim. Então, assim, cirurgia não, mas lesão dos pés à cabeça já tive de tudo e tenho várias até hoje com as quais eu convivo, sabe? Porque, querendo ou não queira, o judô, você sabe muito bem, é um esporte bem lesivo. E no nível que a gente treina, e principalmente no nível que a gente treinou no passado, já desgastou bastante, sabe? É basicamente por aí. O que você chama de lesão, Arthur? O que é algo assim, tipo, que te incomoda todos os dias? Ou, tipo, vira e mexe, quando você treina um pouco mais intenso, você sente? Então, eu me refiro mais às que, quando eu, sei lá, por exemplo,
Lesão do... Vamos nominar, né? Tá, Lesão do vamos lábio. lá. Como a gente tava conversando antes aqui. Sim. O impacto femoroacetabular, né? Você já foi diagnosticado? Já. Você tem uma lesão do lábio, tem um impacto? Tenho. Aí, por exemplo, eu tive uma protusão discal em 2014, que eu tava fazendo uma remada curvada na academia, e travou tudo, saí de ambulância da academia. E de lá pra cá, eu tive mais crises, sabe? De vez em quando eu travo a coluna. Crise de dor lombar mesmo, nas costas. Trava mesmo, tipo, fica andando daquele jeitinho e tal. Então é uma coisa com a qual eu convivo nesse aspecto. De vez em quando ela volta, sabe? Sei lá, deixa eu ver o que mais. Epicondilite, eu já tive várias vezes, então hoje em dia eu sei que tem alguns movimentos que se eu fizer vai machucar. Que antigamente não machucava, mas hoje em dia se eu fizer vai machucar. Aí vai restringindo um pouco o que a gente pode fazer e tal. Então assim, eu tenho lesões hoje crônicas, como a lesão do labrum, por exemplo, que nunca mais voltou à mesma mobilidade. Hoje ela já nem me incomoda mais tanto, mas tá lá, sabe? Eu sei que se eu fizer determinado movimento, vai voltar. O impacto também, do quadril. Também é outra que tem alguns movimentos que eu sei que eu não consigo fazer, como eu estava comentando. Se eu quero sentar para brincar com minha filha, ou porque no tatame às vezes o técnico pede pra gente sentar para ouvir eles falando alguma coisa, eu já digo, já vou lá para trás, fico em pé, digo, não dá para mim não. Sabe? Tipo, já sei que eu não consigo mesmo. Então são essas coisinhas assim e outras que depois... por exemplo, sei lá, o punho. Tô com uma lesão no punho que já tem uns 8 meses. Que eu consigo fazer força nele, vários movimentos, mas se eu for apoiar a mão no chão ou para me levantar na cadeira, tem que ser com todo um jeitinho porque não tô mais conseguindo, sabe? Descarga de peso no punho. Entendi. E durante a preparação para a Olimpíada, você sofreu com essas dores, com isso, ou foi mais tranquilo para você? Eu digo assim, para você conseguir treinar e não ter que ficar parado por causa de alguma dor? Isso aí é constante. Desde 2011 eu sempre tive essas lesões, sabe? Só que volta. O que acontece? Muito comum a gente dizer assim, não, lesionou, aí tem que parar um pouco, tratar e depois vai voltando progressivamente. Sendo que, pelo menos no judô, a gente vai trocando o pneu com o carro em movimento. A gente praticamente não reduz quase nada da intensidade, só evita aquele movimento doloroso e toca o barco, sabe? Então, assim, desde 2011 foi muito disso. Lesões no punho, lesões no ombro. Pronto, das mais graves que eu tive foi realmente essa protusão discal e a pubalgia. Pubalgia nossa foi a treva. Essas duas foram uma seguida da outra, inclusive. E às vezes coexistiram. Então eu tive que treinar com isso, sabe? Eu sentia dor, restringi muito meu treino, mas não parava de treinar. Era sempre isso. Restringia, mas nunca parava. Entendi. Porque, por exemplo, quando a gente trata os atletas, a gente sabe que um atleta não vai necessariamente ficar em repouso. Porque o atleta, ele precisa, né? Ele não vai ficar parar ali, a não ser que ele faça uma cirurgia e seja importante. Mas mesmo assim, em várias cirurgias, rapidamente já se começa a reabilitação com a fisioterapia. O que a gente precisa muitas vezes é entender a carga que está acontecendo naquela articulação e conseguir distribuir melhor isso. Conseguir, às vezes, tem um grupo muscular que está um pouco mais fraco, tem que dar uma potência, uma fortalecida, ou por exemplo, como você mesmo falou, tô ali em pé para fazer um golpe. Cara, o problema tá no quadril, como você falou assim, eu tenho uma lesão de labrum e esse impacto, então o teu quadril, ele é uma articulação que se você forçar demais, ele vai dar uma gritada, então preciso distribuir para joelho, para tornozelo, para lombar, então as outras articulações, elas têm que estar muito bem também para conseguir distribuir isso, porque senão, como você falou, já tá o quadril, aí daqui a pouco pega a lombar, daqui a pouco vai pro joelho. Não, exatamente. Tipo assim, por exemplo, a nível de fortalecimento, né? Inicialmente que a gente fazia muito, hoje em dia se fala muito mais de mobilidade, né? Sim. E o que acontecia? Quando eu tive a hernia de disco, aí pronto, já aderi a todos os treinos de musculação. Para aquecer eu já faço a prancha isométrica frontal, lateral, dorsal, todas. E aí, beleza. Fiz aquilo ali, aqueço um pouquinho e vou treinar. Isso aí já se tornou minha rotina desde 2014, pelo menos. Aí, sei lá, chegou mais perto aqui agora, aí se fala muito de mobilidade, então faço sempre aquele, que é tipo o movimento do avanço, com um joelho no chão, outro pé no chão, né? E vai avançando pra frente assim, só a mobilidade do tornozelo e tal. Eu sempre realmente me dediquei mais absurdamente nessa questão, justamente porque, primeiro, obviamente ninguém gosta de sentir dor. Exato. Dizia que prevenia, então vamos fazer, né? Então eu sempre fiz bastante isso. Manguito rotador, né? Ixi, demais. É a parte mais chata para todos os atletas, com certeza, mas é fundamental e
tá realmente faz parte do meu treino. Por exemplo, como eu falei, eu treino 8 vezes por semana, às vezes, né? Isso dá 5 treinos de judô e 3 de musculação. Mas também tem o treino preventivo, né? Que aí seria mobilidade, fortalecimento e tal. Que seria na terça e quinta. Aí tem o treino preventivo. Peguei aqui o final, tava tomando água aqui. Isso, aí tem o treino preventivo que também entra no meio disso daí. Exatamente. Que, na verdade, às vezes eu diluo ele antes do treino, sabe? Antes de cada treino de judô. Ou, às vezes, eu separo uma terça, uma quinta de manhã ali, um turno para fazer todos, por exemplo. Exato. Porque a intensidade de treino, ela vai acontecer dependendo do momento. Então, você está próximo de um campeonato, você está numa fase mais tranquilo. A mobilidade, ela vai ser importante sempre, como você mesmo falou. Só que o fortalecimento, ele tem formas muito diferentes de fazer. Então, por exemplo, na coluna lombar, ali nas costas, onde você tem essa dor que te incomoda, existem, por exemplo, exercícios de controle motor, que a gente chama, que são exercícios que não necessariamente você precisa pôr carga, mas você usa um desequilíbrio, vamos dizer. Imagina você de 4 apoios, e eu vou pedir para você esticar um braço para frente e a outra perna para trás. Isso gera um desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio faz com que a tua musculatura tenha que se estabilizar ali da coluna, mas não necessariamente com uma carga tão grande. Porque quando eu faço uma prancha, por exemplo, um exercício de core, ele é como se fosse formar uma cinta ali. Eu estou estabilizando como um todo, mas na hora que você vai competir no judô, você não vai ter com ela travada o tempo todo. Você vai ter que trabalhar a jogada de perna para um lado, para o outro, contrai de um lado, contrai do outro, para você fazer os movimentos. Então, essa jogada, essa confiança, por isso que o atleta ele tem que estar muito zerado, vamos dizer, né? Muito bem, porque qualquer dor que você sentir, cara, você tira a força do seu quadril ali e acaba que você não vai realizar o golpe da forma como que você gostaria, né? Exatamente. E justamente nessa época que eu fazia muita prancha, principalmente sem nenhum treino de mobilidade, que não tinha chegado essa informação naquele período, eu fazia essa prancha e já ia pra luta realmente do jeito que você falou, tipo, trincada, assim, os blocos, sabe? Com essa cinta ali ativada. Como se fosse proteger tudo. Isso, exatamente. Tipo assim, acabava até restringindo um pouco também o meu movimento, sabe? Então, o lance de sair dessa fase pra enfatizar mais treinos de mobilidade, como você estava falando, de controle motor, é uma coisa que tem que até convencer a cabeça do cabo primeiro que aquilo ali vai dar certo. Porque você fica assim, não, eu vou ali fazer força agora, eu vou ficar aqui nesse balézinho, será que vai dar certo? Aí até o cara convencer, leva um tempo também. Mas com certeza é uma tendência que é nítida, assim, sabe? E realmente tem funcionado muito pra mim. A questão da mobilidade, do controle motor, que eu não sei diferenciar muito, mas eu já faço isso aí tudinho também. Entendi. Porque quando porque o exemplo que eu tô te dando quando uma pessoa trava, que você falou que você já travou, ela fica um robô, entendeu? Ela fica com medo de fazer os movimentos e ela fica ali um robozinho, querendo contrair tudo. Então, e eu destravei, mais recentemente comecei a destravar muito mais fazendo mobilidade. Exato. E destrava muito mais rápido. Exato. Mas muito mais rápido mesmo. Mas para destravar é isso, porque querendo ou não, o cérebro, ele quer proteger aquela região. Então, a partir do momento que você sente uma dor, sobe uma informação pro teu cérebro, ele fala assim, ei, tem perigo ali, tem perigo, e o teu cérebro manda informação de dor. Então, cada hora você contrai mais ainda, e para o judô, você precisa ter esse quadril solto para você fazer o golpe. E quanto mais, tem que ser rápido. Eu falo isso porque no karatê também, cara, é muito rápido. O golpe de quadril ali para o soco sair com uma potência tem que ser muito rápido. Então, quanto mais confiante, quanto mais tranquilo você tiver do seu corpo ali, vai ser muito mais fácil, né, pra ti. Faz todo sentido. Muito bem. Arthur, tem alguma coisa que você queria falar pro pessoal que eu não te perguntei? Cara, na verdade, mais uma vez, reforçar isso, sabe? Que eu acho que a gente já conversou, mas de mostrar para a sociedade que uma pessoa com deficiência tem condições de fazer muito mais do que elas imaginam. Isso daí muda muito a vida de quem tem um familiar com deficiência, muda desse deficiente, né? E muda também, eu acho que a vida de cada um individualmente, porque tira um pouco de medo que a gente pode ter de talvez um dia passar por uma situação como essa. Hoje em dia eu acho que todo mundo pode olhar para uma condição de uma pessoa
cega ou deficiente física de qualquer natureza e enxergar ali uma possibilidade de vida plena, feliz, satisfeita e tal. E aí eu fico também, aproveito para fazer o convite para a galera acompanhar mais o nosso trabalho, né, do esporte paralímpico, do esporte olímpico, deixar um pouquinho o futebol de lado também. Futebol é lindo, maravilhoso, sensacional, mas ao longo dos 4 anos que acompanham, quer dizer, que culminam na medalha de ouro dos nossos atletas, existe toda uma preparação que é importante também o apoio da torcida, né, brasileira, porque afinal, quando a gente vai para lá, a gente representa mais de 220 milhões de habitantes desse país de gente tão sofrida, tão batalhadora. E isso é o que pesa muito nas nossas costas quando a gente vai lá representar, sabe? É saber que o que a gente fizer ali é o Brasil ali e o apoio da torcida sempre é muito importante. Então, tamo junto. Total, massa. Ei, você falou que ia trazer a medalha aí, não falou? Tá aqui. Eita. Primeira vez na minha vida que eu vi um negócio. Olha o tamanho disso aqui. Rapaz, Paris, eu acho que a câmera consegue pegar aqui. Paris 2024, gente. Deixa eu virar ela aqui. Olha que medalha bonita. Lindo demais. Cara, parabéns. Valeu, tamo Parabéns, junto. incrível mesmo. É do Brasil. Você deve ter um mural gigante lá de medalha. Onde você guarda as medalhas? Na gaveta. Essa daqui também, a pessoa sabe? que passa a vida toda falando, diferença eu vou fazer um mural e nunca faz. A diferença é que as outras estão na gaveta aleatória lá e essa aqui fica na gaveta das lado roupas. Da cama, das roupas. Pra não arranhar. Mas assim, é porque realmente eu sou muito desapegado da questão da medalha. A medalha é um símbolo muito importante. Essa daqui, cara, essa aqui é a grande realidade. Isso é uma triste realidade. Essa aqui tem uma importância maior porque é que a galera dá bola. Sabe? Se eu chego num mundial, nos Jogos Mundiais, se eu for campeão, prata ou bronze, não importa. Sabe? Ninguém tá nem aí. Ninguém dá a mínima moral. Agora o cara vai lá, é campeão paralímpico. E, cara, tipo assim, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada, a Olimpíada em si, a Paralimpíada, é mais tranquila do que o Mundial. O Mundial é muito mais difícil. Porque tem vários países que levam 2, 3 na mesma categoria ali. Então, tem muito mais atleta competindo, sabe? Mas a galera não tem essa informação. Então, como a galera não tem informação, eu cuido dessa daqui com mais carinho. Aí mostro, sabe? Porque eu sei que é essa medalha aqui que gera o avanço do esporte, né? Que é a maior ferramenta de inclusão, educação, saúde e segurança. Eu falo de segurança também porque a gente esquece que às vezes aquele cara que treina naquele projeto, né? Aquele que tem todo aquele jeito assim de quem seria um bandido, né? Uhum. Cara, ele não é bandido hoje porque ele tá ali no jiu-jitsuzinho dele, tá no karatê, tá no judô, tá no atletismo, tá na natação. Então, a importância da nossa sociedade acompanhar, valorizar, torcer pelo nosso esporte é até uma atitude egoísta se eles quiserem, sabe? Cara, eu vou batalhar para que o esporte do nosso país avance, porque aí vai ter menos gente roubando meu celular na rua. Vai ter, sabe? Tipo, vai ter menos SUS lotado, sabe? Mas a galera, enfim, talvez não atinou tanto ainda para isso. E a gente segue aí nessa batalha, tentando trazer essas medalhinhas aqui para promover esse avanço do esporte, que é essa ferramenta tão preciosa. Essas medalhinhas. Essas medalhinhas aqui. Mas o que você falou, só para puxar, o Mundial, muitas vezes ele é isolado de cada esporte, então as pessoas realmente não ficam sabendo. Ninguém sabe um cronograma de todos os esportes, né? Agora, a Olimpíada, a Paralimpíada, ela é a cada 4 anos em que tem, tipo, o mundo inteiro olhando para isso, né? Então, o que é triste é que mesmo sendo um mega evento nessa dimensão que você está trazendo, a gente vê que, por exemplo, aqui no Brasil, como é que foi a cobertura da Olimpíada e como é que foi a cobertura da Paralimpíada. Com certeza. Aí como é que é a cobertura de uma Copa do Mundo, como é que é a cobertura de uma Olimpíada, por exemplo. Sabe? Como é que é o apoio da sociedade. Então tem um pouco isso, assim. Claro, futebol, paixão nacional, isso é inquestionável. Mas essa paixão, ela não é, tipo assim, totalmente espontânea, ela é construída. Né? Então daí a importância, eu acho, da gente sempre trazer um pouco dessa reflexão também, sabe? De, cara, tem mais coisa acontecendo por aí, vamos apoiar, tal, não sei o que, isso aí. Com certeza, show de bola. Arthur, deixa eu ter a tua rede social pro pessoal, onde que eles podem te encontrar? @Arthur Silva Judoca, Arthur com TH, Silva Judoca, sou eu.
Show de bola. Arthur, obrigado, viu? Obrigado Eu que por ter vindo agradeço, aqui. de verdade. Foi um prazer te conhecer. Prazer imenso. realmente conhecer a tua história. E parabéns por tudo. Valeu, privilégio imenso estar aqui com você. Uma fisioterapeuta referência da sua magnitude, conversar contigo, enfim, para os seus seguidores. Só alegria. E eu que descobri que a tua esposa é fisioterapeuta, é isso mesmo? Fisioterapeuta e fã, tá? Fala o nome dela aí. Tássila Medeiros. Olha Tássila. aí, que legal, Tássila. Um beijo pra você. Era pra ela estar aqui, ela não pôde vir, que pena. Cuidando da bebezinha, dormindo. Faz parte. Gente, espero que você tenha curtido demais esse episódio. Um episódio super diferente aqui, mas eu tô realmente muito honrado de estar conversando aqui com o Arthur, conhecer pessoalmente o Arthur e estar aqui conhecendo a história dele junto com vocês. Então, curte o episódio, compartilha com todo mundo que você entende que precisa ouvir esse episódio. Já se inscreve no nosso canal. Se você tá no Spotify, já avalia também o nosso canal com 5 estrelinhas. E se você ainda não segue o nosso Instagram lá do podcast, Raciocina Comigo Podcast, vai lá, segue. E eu te espero aí num próximo episódio. Obrigada!